A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da Escola Dominical, da CPAD, onde nesse trimestre estamos estudando, segundo trimestre de 2022, a respeito do Sermão do Monte, a revista que tem por tema os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 12, lição que tem por título A Bondade de Deus em nos atender. Essa lição será estudada nas escolas dominicais no dia 19 de junho de 2021. O textuário da lição diz o seguinte: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 11, que está incluso aqui no texto que nós estaremos estudando hoje. E a verdade prática diz: Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então Deus nos dá aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, o dom, o presente que Ele nos dá é aquilo que é bom, que é perfeito. Como nós vemos Tiago, capítulo 1, e versículo 17, ele diz o seguinte: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Também estaremos estudando aí inicialmente a respeito dessa bondade de Deus em nos atender e nos dar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que vem da sua parte. Então hoje, a leitura bíblica em classe que nós estaremos analisando está no capítulo 7 de Mateus, dos versículos 7 até o versículo 20. Estaremos dividindo aí esse capítulo em 3 partes, estudando a primeira no primeiro tópico, falando aí a respeito da bondade de Deus em atendermos. No segundo tópico estaremos falando a respeito dos dois caminhos, das duas portas, dos dois caminhos. E no terceiro tópico estaremos falando a respeito dos falsos profetas, o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. E a gente está dando continuidade a esse estudo aqui, nessa sessão do Sermão do Monte, que está no capítulo 7 de Mateus. Capítulo esse que tem como tema principal o julgamento. E a gente vê que ele tem vários ensinamentos a respeito do julgamento que nós iniciamos na aula passada, na lição 11. Hoje daremos continuidade na lição 12 e estaremos encerrando na lição 13, a respeito desse tema, e também encerrando o Sermão do Monte e a revista desse trimestre. E aí a gente viu na lição passada que nos versículos 1 ao 5, o Senhor Jesus ele proíbe um tipo de julgamento, que é o julgamento temerário. E a gente fez aquela pergunta, podemos ou não podemos julgar? Qual é o julgamento que o Senhor Jesus proíbe? Nós vimos que nós podemos julgar, vimos na aula passada, mas há um julgamento que é proibido pelo Senhor Jesus, que é aquele julgamento temerário, aquele julgamento sem base, aquele julgamento que é feito pelas aparências, sem justificativa, apenas para difamar o próximo, para fazê-lo cair, para envergonhá-lo. Esse é o julgamento que o Senhor Jesus proíbe. É aquele julgamento feito, com base nas aparências. Mas há um julgamento que é necessário. Nós também vimos isso na aula passada. Há um julgamento que o Senhor Jesus, ele não nos proíbe de julgar. Ele, na verdade, diz que nós devemos fazer julgamentos em determinadas situações. E aí no versículo 6, que nós também vimos na aula passada, ele manda que para nós não darmos o que é santo, e as nossas pérolas aos cães e aos porcos. Então precisamos identificar quem são os cães e quem são os porcos. Portanto, precisamos fazer um julgamento para identificar isso daí. E aqui nós vemos também, na aula de hoje, nessa continuidade do capítulo 7, 3 tipos de julgamento também. O primeiro, na verdade, é um discernimento para julgar que nós devemos pedir a Deus através da oração. E Ele, na sua bondade, Ele nos dá essa sabedoria para suprirmos a necessidade desse discernimento
para julgarmos de forma correta, né? Segundo a sua palavra. Vemos também aqui o julgamento dos dois caminhos, que está aí nos versículos 13 e 14. Estudaremos no segundo tópico. E entre os versículos 15 e o 20, há o julgamento dos falsos profetas. E na última lição que nós veremos na próxima aula, tem aí o julgamento dos falsos crentes, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então veremos isso também na próxima lição. Então todo esse capítulo 7 tem como tema principal o julgamento. Claro que traz aí um tema diferente do outro, mas o princípio, a ideia, né, é sempre essa em volta, né, do julgamento. Então aqui, no tópico 1, o autor ele fala da bondade de Deus, né, que está entre os versículos 7 e 12 da leitura bíblica. E aqui no ponto ele fala a definição de bondade, né? Ele diz que a definição de bondade, a palavra bondade, é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Então é aquilo que é bom, né? A bondade. Não somente aquilo que é bom, mas aquilo que promove o bem, promove o que é bom. Isso é a bondade. E aqui ele diz que a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. E como nós já vimos na lição passada, foi até o último tópico, falamos a respeito da severidade de Deus e também da sua bondade. Lá em Romanos, no capítulo 11, e o versículo 22, vê o seguinte, diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui nós vemos que é atributo de Deus, como vimos na aula passada. Perguntamos, Deus é severo? E sim, vimos que a severidade é um atributo de Deus, mas também a bondade em nos atender, como nós vimos no título aqui da lição de hoje. Então a bondade é um atributo do Senhor. Deus, na verdade, ele tem vários atributos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Esses atributos eles podem ser divididos em atributos comunicáveis, que são aqueles atributos compartilhados com a humanidade, que ele compartilha conosco, que ele permite que nós também tenhamos. E existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos incompartilháveis, que Deus ele guardou somente para si, não compartilhou conosco. Atributos incomunicáveis de Deus, por exemplo, nós vemos a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Isso somente Deus tem. A sua imutabilidade, Deus é imutável, ele não muda. E a sua eternidade, ele é eterno, não tem início nem tem fim. Já os atributos comunicáveis de Deus, que ele compartilha conosco, nós podemos ver na sua palavra, que nós também podemos ter. O amor de Deus, como nós vemos em 1 João 4,8, Deus ele é amor e ele permite também que nós possamos amar a ele e uns aos outros. A sua justiça, Deus ele é um justo juiz, ele tem uma justiça reta. A sua santidade, Deus é um Deus santo e quer que nós também sejamos santos. Nós vemos isso em vários versículos da palavra de Deus. Vemos também a sua misericórdia, como vimos na aula passada, ele é um Deus misericordioso. As suas misericórdias não têm fim, essa é a causa de nós não sermos consumidos. E ele quer que nós também sejamos misericordiosos, como ele é misericordioso. E também a sua bondade. Deus, ele é bom, ele tem bondade. E quer também que nós sejamos bons, que nós temos bondade. Mas o autor diz aqui, mas não do homem. A bondade não é um atributo do homem. Aqui ele está falando do homem natural, claro. Aquele homem que tem uma vida pecaminosa. Paulo fala em Romanos capítulo 7 e o versículo 18, o seguinte: então esse homem ele não busca fazer o bem, não busca ter atos de bondade. Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aqui ele está falando, né, como um homem natural, não habita bem algum, não tem bondade. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então assim, ele tem essa batalha entre o espírito e a carne. A carne não quer fazer o bem.
O bem está nele, está lá, lado espiritual. Mas a carne não quer fazer. Então há essa peleja, há essa luta, né, entre a carne e o espírito. O homem natural, ele não realiza o bem, não pode fazer o bem. Mas aquele que experimentou o novo nascimento, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Ou seja, aquela vontade de fazer o mal, que não tinha vontade de fazer o bem, passou. Eis que tudo se fez novo. Então agora, esse homem que está em Cristo, que experimentou o novo nascimento, que tem o seu caráter moldado pelo Espírito Santo, porque ele anda em Espírito, agora ele possui o fruto do Espírito na vida dele. Como nós vemos lá em Gálatas 5:22. Dentre, né, os gomos ali do fruto do Espírito faz parte a bondade, a benignidade. Então ele tem o seu caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus e a bondade passa a fazer parte da sua vida. Então Deus comunica esse atributo para conosco, a bondade. E através do Espírito Santo de Deus, nosso caráter é moldado e nós podemos aí sim fazer o bem, sermos bondosos para com o nosso próximo. E ser bondoso sendo bondoso para com o nosso próximo, não sendo severo, não sendo maldoso, não vamos fazer julgamento temerário, como nós vimos que o Senhor Jesus proibiu na aula passada, vimos no início do capítulo 7, nós não iremos fazer julgamento temerário para com eles. Não iremos querer ver o mal. Nós iremos, quando vê ele no erro, na verdade, querer levantá-lo. Não querer ser melhor do que ele, mas levantar ali o caído. Então aqui, dando continuidade, os tópicos 2 e 3, os pontos 2 e 3 do tópico 1, ele fala a bondade de Deus no aspecto bíblico e o ponto 3, a bondade de Deus no aspecto teológico. Aqui no ponto 2 ele diz assim, ó, Deus é bom por natureza, por isso João diz que ele é amor. Lá em 1 João 4,8, é um atributo de Deus. E fonte de toda benignidade, outro atributo do Senhor, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Então, biblicamente falando, Salmos capítulo 34 e versículo 8, o salmista diz assim, ó, o Salmo de Davi. Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Podemos provar e podemos ver que Deus é um Deus bondoso, que tem bondade, que tem benignidade para conosco, porque isso é um atributo dele. Ele é perfeito nesses atributos. Quando Deus comunica para conosco esses seus atributos, esses atributos comunicáveis de Deus, que ele compartilha conosco, ele é perfeito em todos eles. Deus é perfeito em amor. Nós não, nós estamos tendo o nosso caráter moldado pelo Espírito e desenvolvemos esses atributos. Mas somos falhos nisso. Somos falhos em ser bom. Mas Deus é perfeito nisso. Deus é perfeito na sua bondade. Aqui ele fala bondade no aspecto teológico. Ele diz, teologicamente o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Tudo isso aqui é atributo de Deus. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Por quê? Porque ele é perfeito nisso. Nós podemos ser bom? Podemos. Nós temos amor? Temos. Nós temos misericórdia? Temos. Temos a graça de Deus? Temos. Nós temos benevolência, verdade, retidão? Temos. Mas tudo isso de forma ainda imperfeita. Tudo isso não é de forma perfeita. Deus é perfeito em tudo isso. Então nós vemos que somente por isso, Deus, ele é a perfeição na bondade. Ele é perfeitamente bom. Podemos provar e podemos ver isso. E ele prova essa bondade para conosco em nos atender, ainda que nós não mereçamos. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo indo contra o Senhor, indo contra a vontade de Deus, Deus ele prova o seu amor para conosco. Deus ele tem a chamada graça comum, ela está aí disponível para todos os homens. A mesma chuva que cai para os justos, cai também para os ímpios. O mesmo sol que está aí para os justos, está aí também para os ímpios. Deus ele é bondoso para com toda a humanidade. Essa é a chamada graça comum de Deus para conosco. Deus é um Deus bondoso. Então, irmãos, vamos fazer aqui uma análise dessa bondade de Deus
o autor aqui encerra o tópico 1, mas nós vamos analisar dos versículos 7 até o versículo 12. Essa bondade que o Senhor apresenta em nos atender. E como a gente vê, esse capítulo 7, como a gente falou, ele está nesse contexto aí de julgamento, né? Então aqui possivelmente o Senhor Jesus, quando ele fala no versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui ele fala de uma oração. Ele faz uma advertência, ore, peça a Deus, busque nele, bata, que vai se abrir. Aqui ele faz essa advertência e como está dentro desse contexto de julgamento, possivelmente ele pede para que a gente ore, pedindo a Deus em oração, sabedoria ali, para suprirmos a necessidade de discernimento, a fim de que quando a gente for julgar o nosso próximo, nós possamos julgar, como a gente já falou, né, em relação aos cães e aos porcos. Hoje falaremos dos caminhos, falaremos também dos falsos profetas. Precisamos ter esse discernimento para poder julgar de forma correta. Para que quando a gente for julgar, a gente julgue de forma correta. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para ter o discernimento e julgarmos da forma correta, para não cometermos o erro de julgar de forma temerária, como a gente falou que o Senhor Jesus havia proibido. Então devemos julgar de acordo com a palavra de Deus. E para isso precisamos da sua sabedoria. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 5, é que a Bíblia ela vai se complementando, né? Esses versículos eles não ficam isolados. A Bíblia ela explica ela mesma. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Precisamos de sabedoria para fazermos o julgamento, e Deus está aí disponível para nos dar. Basta nós pedirmos. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Ele não lança em rosto. Se precisamos de sabedoria para nossas ações, Deus está disponível para nos dar. Aqui nós vemos também que ele diz, pedi, buscai e batei. Esses verbos, eles dão uma ideia de ato contínuo de oração. Nós precisamos orar não somente quando surge uma adversidade. Precisamos ter uma vida de oração. Ah, mas a oração ela surge de acordo com a necessidade. Tudo bem, então vamos supor que a oração surge em torno de uma necessidade. Nós necessitamos de Deus a cada instante da nossa vida. Portanto, precisamos orar o tempo todo. Precisamos orar a Deus a cada instante. Precisamos estar sempre em comunhão com Ele. Paulo fala em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e o versículo 17. Orai sem cessar. Já vimos uma lição aqui a respeito disso. A prática da oração ela deve fazer parte da vida do cristão. É um dos nossos atos de piedade como cristão. Deve fazer parte. Nós devemos ter uma vida devocional. É um ato contínuo. Pedir, buscar e bater. Deve fazer parte do nosso dia a dia. Então aqui nós vemos que quando nós vamos orar, a gente vai primeiro pedir. E aqui quando a gente pede, a gente reconhece que nós somos incapazes de realizar. Porque quando eu chego para alguém para pedir algo é porque eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo ter aquilo. Então eu chego para ele pedindo porque eu sou incapaz de fazer aquilo. Quando chegamos para Deus para pedir algo a Ele, é porque nós somos incapazes de realizar aquilo. Por nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. E aí nós demonstramos a nossa humildade. Aí nós somos humildes diante de Deus. Pedro também fala disso em 1 Pedro, né? A respeito dessa humildade que nós devemos ter diante do Senhor, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Em segundo lugar, nós devemos também buscar. Então, primeiro, nós vamos pedir a Deus, crendo que Ele vai nos dar, nós vamos agir. Agora fala de atitude. Então, eu peço, acredito, confio que Deus vai me dar e vou agir. Vou ter uma atitude. Não podemos somente pedir a Deus, Senhor, faça isso para mim, arruma um emprego para mim, Senhor, me dê um emprego e pronto, ficar parado ali. Não, tem que ir atrás. É bem verdade que tem momentos da nossa vida em que nós não podemos fazer nada, é algo impossível para nós, mas o que pudermos fazer, nós devemos fazer. E mais uma vez, com fé, acreditando, confiando. Porque o terceiro é o bater. Então nós pedimos, nós buscamos, nós agimos, temos atitude.
E depois nós vamos bater. E aí nós pedimos, crendo que Deus vai dar. Nós buscamos, crendo que nós encontraremos. E batemos. Isso é sinal de perseverança. Quando estou batendo, estou perseverando, estou insistindo. Então as bases da oração é a humildade ao pedir, a atitude ao se buscar e também a perseverança ao se bater. Essas devem ser as bases da nossa oração. Então aqui no versículo 8, o Senhor Jesus ele explica essa advertência do versículo 7. No versículo 7 ele diz: Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Aí no versículo 8 Jesus diz: por quê? Ou seja, ele está explicando o versículo anterior. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aqui nós vemos essa explicação da advertência do versículo 7 como uma forma de promessa do Senhor para conosco. A sua bondade em nos atender, que é o título da lição de hoje. Deus ele é bondoso em nos atender quando nós pedimos. Apesar de não depender de nós para nada, Deus, esse atributo de Deus, a sua bondade para conosco, faz com que Ele nos atenda, com que Ele nos escute. E se Ele for Senhor da nossa vida, se nós andarmos em caminhos de justiça, nós faremos como Davi fez ali, falou ali no Salmo 23 e o versículo 6. Davi disse o seguinte, no Salmo 23, versículo 6. Certamente, é certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui Davi estava certo disso. Por quê? Porque Deus era o pastor dele, porque Deus era o seu Senhor, estava no centro da sua vida, porque ele estava andando nos caminhos de justiça do Senhor. Veja bem, ele estava agindo certo, ele não estava como uma ovelha desgarrada, não. Era uma ovelha que estava ali dentro do aprisco do Senhor. Não é aquelas ovelhas desgarradas, não. Essa promessa aqui é para aquela ovelha que está sob as ordens do Senhor, que tem Deus como centro da sua vida. E aí sim, tendo Deus como centro da minha vida, certamente, é certeza, pode confiar, que a bondade e a misericórdia, a gente não vai atrás dela não, a gente vai atrás de Deus. E a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem, elas nos acompanham, elas vêm atrás de nós. Não precisamos ficar correndo atrás de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça. Não, elas nos seguem, porque nós estamos ali na presença de Deus. Os seus atributos, os atributos comunicáveis de Deus, eles começam a fazer parte da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus, é nele que nós andamos. Andamos de acordo com a vontade do Espírito, então o fruto do Espírito é gerado dentro de nós, moldando o nosso caráter. Então a bondade me segue, a misericórdia me segue, a justiça me segue, o amor me segue. Deus promete-nos isso e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então aqui nos versículos 9 até o versículo 11, a gente vê Jesus exemplificando, trazendo um exemplo, onde ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Então você tem o pão e tem a pedra. Você vai dar o que para o seu filho? O pão ou a pedra para ele comer? Claro que dará o pão, né? Ele faz essa pergunta já com a resposta, né? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Né? Quem é que vai dar? Escolher o peixe e a serpente. Vai dar o que para o seu filho? Se vós, pois, sendo maus, veja bem o que Jesus fala, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, aquele contraste, né, o mal com dar coisas boas. Ou seja, a pessoa mesmo sendo mal, mesmo tendo um instinto ruim, quer dar o melhor para o seu filho, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que é bondoso, né? Que tem como atributo a bondade, o bem, dará bens aos que lhe pedirem. Então aqui a gente vê o contraste da bondade de Deus com a de um pai terreno para com o seu filho. E ainda que o pai terreno ele busque dar o melhor para o seu filho, ele não vai conseguir dar o que é perfeito. O pai às vezes ele batalha, corre atrás, dá de tudo para o filho, deixa às vezes de comer para o filho poder comer, mas ele não consegue dar o que é perfeito. Apenas Deus, que é perfeito em bondade, que é perfeito em amor, amor perfeito que a gente vê lá em João capítulo 3, versículo 16. Amou o mundo de tal maneira tão grande que não pode nem ser explicada. Foi um amor verdadeiro,
um amor perfeito com que Deus nos ama. Então somente o Deus que é perfeito e que ama perfeito consegue dar pra gente, como a gente vê em Tiago 1,17, aquilo que é perfeito, aquilo que é verdadeiramente bom. Só Deus consegue nos dar esse dom perfeito. E a gente sabe, é óbvio, né, que Deus ele conhece as nossas necessidades e atende às nossas necessidades. Como a gente vê em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, né, as demais coisas, aquilo que nós necessitamos, serão acrescentadas. Deus conhece as nossas necessidades. Deus atende às nossas necessidades porque nós precisamos, necessitamos. Mas aqui, quando Jesus está falando, dará bens aos que lhe pedirem, né, aos filhos que lhe pedirem, Jesus está tratando a respeito de coisas espirituais. A gente vê lá no versículo paralelo, Lucas, capítulo 11, e o versículo 13, quando o Senhor Jesus ele fala também a respeito desse assunto, né, a respeito, aqui ele lança uma parábola, né, do amigo importuno, e aí ele fala assim no versículo 13 do capítulo 11 de Lucas: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Aí olha só aqui que ele é específico. Dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então aqui ele mostra que Deus nos dá o Espírito Santo, que é o maior dom, que é o maior presente, a maior dádiva que Deus pode dar ao ser humano. Nós pedimos a Deus através da oração e Ele nos concede o seu Espírito Santo. Então veja que aqui ele está falando de coisa espiritual. O Espírito Santo é aquele que nos dá os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 1 a 11, fala a respeito dos dons espirituais que são dados à igreja pelo Espírito Santo. E é Ele que molda o nosso caráter através do seu fruto em nós. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Então todos aqueles atributos ali são atributos divinos. Atributos comunicáveis de Deus para conosco. Paz, mansidão, temperança, amor, bondade, benignidade. Tudo isso é comunicado a nós e é gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Está em nosso coração. O pecado, ele faz com que a gente se afaste de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós reconhecemos nosso erro e aceitamos ao Senhor Jesus, somos uma nova criatura, passamos a andar em Espírito, o Espírito Santo de Deus gera em nós o seu fruto e faz com que o nosso caráter seja moldado para que seja de acordo com o caráter de Deus. Então, o princípio que a gente viu na aula de ser misericordioso, que a gente viu lá em Lucas, no capítulo 6, e o versículo 36, que diz assim, Sede, pois, misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então nós devemos buscar ser misericordiosos. Isso é um princípio que se mantém aqui em todo esse capítulo. É o princípio da misericórdia, de sermos bondosos, de sermos misericordiosos, para com o nosso próximo. Então está mantido também aqui nessa aula de hoje. E a gente vê que da mesma forma que Deus é bondoso para conosco, em nos atender, nós também devemos ser bondosos, devemos ser generosos em atender o nosso próximo. Veja que no versículo 12 ele diz assim, Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui fala de generosidade para com o próximo, de bondade para com o próximo, da nossa atitude que nós devemos ter. Nós não podemos controlar o que as outras pessoas fazem conosco, mas podemos controlar o que nós fazemos para com as outras pessoas. Então essa é a atitude que nós devemos ter, de bondade, de misericórdia, uma atitude de benignidade, porque o fruto do Espírito Santo de Deus está dentro de nós, moldando o nosso caráter, fazendo com que nós sejamos bondosos. O homem natural ele não consegue fazer o bem, mas nós, que somos nova criatura, que estamos com o Espírito Santo de Deus, andamos no Espírito Santo de Deus, podemos fazer bem para o nosso próximo. Então busquemos ter essa atitude de fazer o bem para ele. Vamos agora para o tópico 2. Encerramos aqui dos versículos 7 até o versículo 12. E aqui no tópico 2 há dois caminhos para escolher. O ponto 1, a porta e o caminho no aspecto bíblico. O autor diz assim: ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, aqui ele faz uma metáfora,
Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. Aí fala aqui que a porta fala de acesso. Então nós temos uma porta pela qual nós entramos nessa porta, um caminho que nós vamos percorrer e um destino final, que é onde nós iremos chegar. E isso está ali dentro dessa parte que Jesus fala nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, ou seja, o destino final, e poucos há que a encontrem. Então aqui ele trata a respeito desses 3 pontos, né? Onde aqui nós vemos que a porta, como o autor diz, indica, né? Fala de acesso, né? Então é o ponto de partida. É o ponto de partida para o caminho que nós vamos percorrer. Aqui nós falamos de tomada de decisão. Quando chegamos na porta, nós decidimos em qual porta nós vamos entrar. Existem 2. Em qual porta eu devo entrar? Então aqui eu vou decidir qual a maneira que eu vou viver. Jesus fala em João, no capítulo 10 e no versículo 9, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Aqui Jesus faz uma metáfora. Claro que ele não é uma porta, né, física, mas ele fala em sentido figurado. Eu sou a porta. E ele traz as características, né? A porta é onde nós entramos. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, né? Que é o final lá, né? A ovelha, né? Que ele também vai tratar mais à frente, a gente vai ver isso, ele trata o cristão aqui também nessa passagem do capítulo 7 de Mateus, o verdadeiro cristão, né? Como uma ovelha, né? E a ovelha precisa de pastagem. Então a ovelha busca isso. Nós, como seres humanos, necessitamos da vida eterna. Necessitamos da salvação. É a necessidade que o ser humano tem. E essa salvação, essa vida eterna, só vai encontrar se entrar pela porta que é Cristo. Somente nessa porta ele consegue encontrar salvação. Aqui ele fala que o caminho indica também a nova conduta, né? Indica uma forma de viver. A conduta que nós vamos ter que vai levar a gente para o destino final. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. O caminho. Ele não diz que é um caminho, ele diz que é o caminho. A verdade e a vida. E aqui o destino final está relacionado às consequências da nossa escolha. A nossa forma de viver. Por isso que Jesus diz, complementando lá com João 14, 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só tem uma forma de chegar no destino final. É entrar pela porta que é Cristo. É andar no caminho que é Cristo. Para poder chegar até o Pai. Para poder chegar até Deus. Para poder encontrar pastagem. Para poder encontrar a vida eterna. A única forma do homem chegar à vida eterna, chegar até Deus, é através de Jesus Cristo. É entrando pela porta que é Ele. Então aqui, no ponto 2, o autor faz a seguinte pergunta: o que as 2 portas e os 2 caminhos ilustram para nós? Então nós vemos que há uma porta estreita e um caminho apertado. Isso de um lado. Do outro lado tem uma porta larga e um caminho espaçoso. Aí veja ali nos versículos 13 e 14 que essa porta estreita e esse caminho apertado, o destino, como a gente falou, a gente tem uma entrada, um caminho, um destino. O destino final leva a vida. Enquanto que o da porta larga e caminho espaçoso conduz à perdição. Já em relação à porta, a entrada em si, a tomada de decisão, poucos encontram a porta estreita e o caminho apertado. Enquanto que muitos entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso. É mais fácil. Por que é mais fácil? Porque lá na porta estreita e no caminho apertado, é um caminho de renúncia. O percurso é um percurso de renúncia. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 16 e os versículos 24 e 25. Ele diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aqui nós vemos que há uma renúncia para podermos encontrar a verdadeira vida. Nós falamos, claro, aqui a questão de morrer para o mundo, viver para Deus, que Paulo também fala lá em Gálatas. O nosso viver agora é Cristo. E escolhendo entrar por essa porta que é Cristo, nós iremos renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar ao nosso eu. Aqui é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia. Esse é o caminho que iremos percorrer entrando pela porta estreita, pela porta que é Cristo. Enquanto que lá no caminho espaçoso, na porta larga, é um caminho de libertinagem. Ali entra quem quiser, entra de qualquer jeito. Caminho de pecado, caminho de prostituição, caminho de obras da carne, caminho de mentira. Ali as pessoas entram de qualquer forma. Infelizmente, muitos enganados pensam que estão chegando no destino, no objetivo final que leva à vida. E não. Ali conduz à perdição. Ali é a morte eterna. Muitos se enganam, pensando que todos os caminhos levarão até Deus. Mas não. Só existe um caminho que leva até Deus. Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então entre pela porta que é Cristo. Percorra o caminho que é Cristo para poder chegar até a vida eterna. Se entrar pela porta larga, se tiver uma vida de libertinagem, se tiver uma vida pecaminosa, viver uma vida distante de Deus, vai ser conduzido à perdição, vai ser conduzido à morte eterna. Então aqui o autor ele continua aqui no ponto 3, ele fala, a escolha entre os dois caminhos. E ele diz assim, neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, está lá em Jeremias 21:8. Deus coloca dentro do homem o caminho da vida e o caminho da morte. E aqui nós vemos no versículo 13, que Jesus começa logo porque a gente falou aqui da explicação, né? Porque largue a porta para os seus caminhos, que é a explicação. Mas a advertência de Jesus é logo no início do versículo 13. Entrai pela porta estreita. Pronto. Essa é a advertência dele. Entrai pela porta estreita. Aqui Jesus, ele mostra que ao julgarmos entre o caminho certo e o caminho errado, porque a gente tem que fazer esse julgamento para saber se aquilo ali é certo ou errado. Julgar de acordo com a palavra. Aqui é o julgamento. Mais uma vez, estamos fazendo um julgamento. Decidindo, criticando, fazendo aquela separação. Temos que separar o joio do trigo. Temos que separar aquilo que é trevas daquilo que é luz. Temos que separar a porta estreita da porta larga. Negócio misturado não dá certo, não. Então aqui quando fazemos essa separação, quando julgamos entre o que é certo e o que é errado, Jesus ele vai e diz, entrai pela porta estreita. Faça o que é certo. Toma a decisão correta. Vá pelo caminho correto. Que é o que vai levar a vida. Aqui ele nos diz que nós devemos fazer isso. Deus, durante toda a sua palavra, ele fala. Lá para o povo de Israel, Deus já dizia, vocês façam o que é certo que vocês vão ter bênção. Se fizer o que é errado, vai ter maldição. Faça o que é certo. Deus ele nos dá liberdade. A graça ela nos dá essa liberdade de escolha. Mas não nos dá liberdade para saber, para escolher as consequências que nós vamos ter das nossas decisões. Então a liberdade de escolha nós temos. Mas Deus ele sempre é um Deus bondoso, um Deus de amor. Ele sempre nos avisa qual o caminho que nós devemos percorrer. O que é que nós devemos fazer para chegar até Ele. O objetivo de Deus, a missão de Deus. É por isso que quando a gente fala de missão, nós falamos da missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão é a missão de Deus. Se nós formos analisar de forma mais precisa. Porque a missão dele é fazer com que o homem chegue, retorne até Ele, se aproxime dele. Esse é o objetivo do Senhor. Então Ele quer que a gente entre pela porta estreita, para no final nós chegarmos até Ele, nós chegarmos até Deus. Isso é o que o Senhor Jesus quer. A porta estreita e o caminho apertado, ele só tem espaço para uma coisa, é a verdade. Porque a verdade ela é única e ela leva até Deus. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou uma verdade. Não, porque a verdade só existe uma, que é Cristo. Só tem espaço na porta estreita para uma verdade. A verdade ela é única. Quando eu falo a verdade, eu não preciso ficar falando verdades. Só existe uma, é verdade. É uma verdade e acabou. Já a mentira, que tem aí várias versões, né, várias faces a mentira tem, ela está lá na porta larga, no caminho espaçoso, juntamente com todas as obras da carne. Porque ali tem espaço para entrar.
Então a mentira, que tem muitas versões, ela é encontrada no caminho espaçoso. Porque quando a pessoa mente, ela mente de uma forma aqui, ela mente de outra forma ali. E ela tem várias versões. Provérbios 14, para a gente finalizar esse tópico 2, no versículo 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, às vezes, a pessoa está percorrendo lá no caminho largo, entrou pela porta larga, no caminho espaçoso, pecando, fazendo o que quer e achando que vai chegar no objetivo final. Meu irmão, saiba que a única forma de chegar à vida eterna em Cristo Jesus é se entrarmos pela porta estreita, é se tivermos uma vida de renúncia, uma vida de santidade e uma vida com Deus. É a única forma de chegarmos até a vida eterna. Se não, qualquer outro caminho que trilharmos, estaremos sendo conduzidos à perdição, conduzidos à morte, caminhos de morte. Aqui no tópico 3, ele fala da mentira dos falsos profetas. Então aqui vamos analisar do versículo 11 até o versículo 20 do capítulo 7 de Mateus. Então primeiro ele diz: cuidado com as falsas aparências. Ele diz: na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. E a gente vem estudando aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele vem falando bastante dos hipócritas. E aqui nós vemos que essa é uma das características dos falsos profetas. Olha o versículo 15. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso aqui é hipocrisia, é falsidade, é mentira. Ele é algo por fora, vestidos como ovelhas, mas o seu interior não corresponde ao seu exterior. São, então, aqui interiormente, são lobos devoradores. E o Senhor Jesus já havia falado no versículo 6 a respeito dos cães e dos porcos, que nós não deveríamos dar ali respectivamente para eles o que as nossas pérolas e também as coisas santas. O Senhor Jesus fala que nós devemos tomar cuidado. Aqui o Senhor Jesus está falando, claro, naquele versículo ali, de pessoas que desprezam o Evangelho, de pessoas que estão ali nos humilhando. Nós não devemos desprezar a mensagem de Deus, isso pode ser interpretado dessa forma, a mensagem, a palavra de Deus, as coisas santas do Senhor com essas pessoas. Tantos aí que precisam escutar o Evangelho e às vezes a gente está perdendo tempo com alguém que está desprezando o Evangelho do Senhor Jesus. Então não devemos dar ali as coisas santas a essas pessoas. E agora ele fala de lobos devoradores. E esses lobos devoradores, eles são mais perigosos. Aquele contraste, né? O lobo devorador com a ovelha, né? Claro que quando ele fala de ovelha, ele está falando de um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Um discípulo, um súdito do reino verdadeiro. E aqui ele compara o lobo com a ovelha, falando que esses lobos, eles são devoradores. E o lobo, ele é pior do que os porcos e os cães. Os porcos e os cães, eles não querem escutar, a gente sai de perto. Os lobos devoradores, eles são assassinos que seguram a Bíblia em suas mãos. Paulo fala aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: tendo aparência de piedade, ou seja, por fora parece que o negócio está tudo certo, né? Mas negando a eficácia dela. As suas obras, as suas atitudes negam a piedade. É o que Paulo diz: destes, afasta-te. Tem que tomar cuidado, porque eles vão tentar levar quantos eles conseguirem pelo caminho largo, fazer entrar pela porta espaçosa, pelo caminho espaçoso, pela porta larga, que conduz à perdição. Eles vão tentar levar quantos eles quiserem por esse caminho, para que se percam juntamente com eles. Devemos nos afastar dessas pessoas. Aqui no ponto 2 ele diz: como é que eu vou detectar os falsos profetas para poder me afastar deles? O que ele fala, né? Podemos identificá-los pelos seus frutos, que isso aqui está entre os versículos 16 e o 18, né? Por seus frutos os conhecereis.
E aqui o autor ainda diz assim, ó, ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta, o seu ensino, né? Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus ele compara, olha o que ele diz, ó, porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, dar frutos bons. Então aqui ele comparou primeiramente com lobos devoradores, e aqui ele compara com a árvore má. A árvore má, ela somente consegue produzir, isso faz parte da sua natureza, frutos maus, que o Senhor Jesus fala. A árvore boa, a árvore má produz frutos maus, e não pode, não consegue a árvore má dar frutos bons. Faz parte da sua natureza dar frutos maus. Então é uma forma de detectar ali os falsos profetas. A aparência dessas pessoas pode ser até uma aparência bonita, mas a sua vida é uma vida pecaminosa. O seu ensino, como ele fala aqui, é um ensino cheio de veneno, que tenta conduzir as pessoas ao erro, envenená-los, tirá-los do caminho correto, levá-los para o caminho errado, tirá-los da videira verdadeira. Jesus fala lá em João, no capítulo 15, versículos 5 e 6. João 15, versículos 5 e 6, diz assim, eu sou a videira, e Jesus falando, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus ele fala que quem está nele dá frutos, e bons frutos. Claro, aqui ele está falando da árvore boa. Então nós temos que entender que os falsos profetas, eles podem até ser bonitos, porque o inimigo ele não vai chegar pra gente com aparência feia, não. Pode ser até uma árvorezinha bonita. Ele não vai chegar com chifre, com rabo, com um tridente na mão, como a gente vê nos filmes, cuspindo fogo vermelho, né? Aquele negócio não é feio, não. Ele vai chegar bonitinho, com boa aparência. Veja bem, Jesus fala o tempo todo disso de aparência. E a hipocrisia, ela é justamente a boa aparência, mas no interior é mal. A seiva dessa árvore é má, é cheia de veneno, corrupção, levando o crente a se desviar do caminho verdadeiro, ser arrancado da videira. Aí o que Paulo fala, 1 Timóteo, no capítulo de número 6, e os versículos 3 ao 5, ele diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, olha o ensinamento, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, uma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, um ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem, olha só o que o ensino dele provoca, inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, querendo ganhar com isso. Aí o que ele diz? Aparta-te dos tais. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Essas pessoas que vêm com aparência enganosa, que vêm com ensino que leva à perdição, que leva a fazer coisas erradas, devemos nos apartar dessas pessoas. E aí a gente vê no versículo 19, Jesus diz assim, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Essa aqui é a condenação dos falsos profetas. Como nós vimos também aqui em João no capítulo 15, versículo 6. Ele diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso aqui é a condenação dos falsos profetas, daquelas pessoas que apregoam um falso evangelho, mentindo, querendo que as pessoas se desviem do caminho da verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, está aqui a condenação deles. Ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Veja bem, aqueles que mentem, que enganam.
a sua parte. Qual vai ser? Será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a gente vai ter essa morte física, todos os homens estão destinados a morrer uma só vez. E aí, a escolha para onde vai ser de acordo com o que nós fazemos aqui na Terra, né? Nós escolhemos o caminho que queremos percorrer, a porta que queremos entrar. Os falsos profetas entraram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, e eles querem levar junto com eles os outros também, a perdição, ali para a condenação, que é o lago que arde com fogo e enxofre. E aqui no tópico 13 ele diz, uma análise criteriosa, para a gente finalizar. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está lá em Mateus 24:11, no sermão profético. Por isso precisamos vigiar para não sermos enganados. Aqui no versículo 20, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, os identificareis. Aqui a gente vê a necessidade de identificar os falsos profetas, para que nós possamos julgar e condenar os seus erros, os seus ensinamentos, porque esses ensinamentos deles podem levar outros à perdição, podem levar outros a saírem do caminho e irem pelo caminho errado. Tem muita gente que está percorrendo o caminho correto, aí vem o falso profeta com seus falsos ensinos e leva a pessoa para o caminho errado, leva a pessoa a entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Então, Paulo e João, eles advertem a respeito disso. Paulo fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 1. Nós já lemos também aqui esses outros versículos que falam a respeito de se apartar, né, desses falsos profetas, de tomar cuidado com eles. Também 1 Timóteo 4:1, Paulo fala dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, sai lá do caminho certo, vai para o caminho errado, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui os ensinamentos dos falsos profetas, né? Então muitos querem ouvir isso daí, porque são ensinos fáceis. São ensinos que você pode ver do jeito que você quiser, que vai dar certo. Deus, ele não entende. Não, Deus ele só quer o seu coração. Quando você ouvir alguém dizendo isso, tenha cuidado. Se afaste dessas pessoas. Eles não querem o seu bem. Eles querem levar você pelo caminho da perdição. E João também fala, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai, julgai. Tem que fazer aqui o julgamento. Se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Naquela época já tinha, hoje tem muito mais. Então a gente vê que nós devemos julgar os falsos profetas. Mas como é que a gente julga eles, irmãos? Pelos seus frutos os conhecereis. Então devemos observar, identificá-los através dos seus frutos. O que são seus frutos? São as suas obras, o seu caráter, a sua conduta, aquilo que ele produz. Nós sabemos que o participante do reino dos céus, aquela pessoa que é salva em Cristo Jesus, é nova criatura, ele tem bons frutos, ele tem o caráter mudado, tudo para a glória de Deus. Como a gente vê em Mateus capítulo 5, versículo 16, a luz do mundo, sal da terra. Então, se nós quisermos, aqui para concluir, né, ter uma justiça superior, como o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, nós devemos pedir a Deus, né, sabendo que Deus é um Deus bondoso, e sabendo dos ensinamentos que Jesus deu, que aprendemos aqui hoje, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus o Espírito Santo, para que Ele supra essa necessidade que nós temos de discernimento, para saber julgar qual o caminho correto e qual o caminho errado. Para saber fugir, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, da aparência de todo mal, que são os ensinamentos dos falsos profetas. Eles parecem coisas boas, mas são mal. Devemos nos abster disso daí. Então peçamos sabedoria a Deus para escolhermos o caminho correto, fugir dos falsos profetas e ir até o caminho da salvação. Fiquemos então com essa palavra. Na próxima lição, estaremos na lição 13, a última lição desse trimestre. Estaremos ensinando a verdadeira
identidade do cristão. Finalizando aqui o capítulo 7, né? E também o Sermão do Monte e a revista desse trimestre. Então, meus amados irmãos, se vocês ficaram até aqui, acredito que vocês gostaram da aula. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem se tiver alguma dúvida, compartilhem aí com seus amigos, familiares, com seus irmãos, para que também sejam edificados na palavra de Deus. E não se esqueça, nesse domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.